A paz de Cristo, queridos. Tudo bem por aí? Vamos, como foi falado, 2 domingos, estamos retornando para as nossas aulas da Escola Bíblica Dominical. E com esse retorno já começamos a tratar um assunto também importante sobre o que é a EBD, que foi ministrada a aula para o nosso irmão Luciano. Então foi um momento gostoso de aprender um pouquinho sobre a origem da Escola Bíblica Dominical. O irmão falou um pouco sobre a origem da Escola Bíblica Dominical, sobre aonde começou, quem começou esse trabalho tão importante na nossa denominação e nas outras denominações. É um trabalho muito importante, Escola Bíblica Dominical. Então, o irmão Luciano falou um pouco sobre isso, explicando a origem. Sabemos que isso começou na Inglaterra, o início da EBD. Então foi atribuído para o jornalista episcopal Robert Raiken, em 1735, no sul da Inglaterra. Então, devido à delinquência das crianças, as crianças estavam trabalhando muito de segunda a sábado. Então estava acontecendo muitos crimes, delitos, porque as crianças tinham um nível baixo de escolaridade. Então eles já estavam aproveitando só no domingo. Domingo era o dia para eles se divertirem e estavam fazendo muita besteira. Então esse cara aqui, o jornalista Robert, pensou em começar a reunir essas crianças que tinham 14, 18, 17, porque as crianças trabalhavam muito naquele momento lá na Inglaterra. Então até as crianças se tornavam adultos no trabalho cedo, porque eles trabalhavam muito. Então eles não aguentavam essa pressão de trabalho. No domingo era desgraça. E ele teve essa ideia de juntar essas crianças que trabalhavam muito durante a semana, de começar a dar ensino religioso. Ensino religioso. Então, mas não é só ensino religioso. Algumas aulas também, seculares, matemática, história, e também ensinava sobre a Bíblia. Foi o surgimento da escola dominical. Na época não era a Escola Bíblica Dominical, era a escola dominical. Foi o surgimento da escola dominical. Depois de um tempo, os americanos abraçaram essa ideia. Agora com os americanos, foi Escola Bíblica Dominical. Esses americanos que trouxeram a Escola Bíblica Dominical aqui no Brasil. São os americanos. Então, a primeira Escola Bíblica Dominical ocorreu na cidade imperial de Petrópolis, dia 19 de agosto de 1955. É a primeira escola bíblica dominical, com apenas 5 crianças. Mas esse início foi suficiente para que esse trabalho floresça. O início foi suficiente para que esse trabalho floresça e que esse trabalho possa se espalhar no Brasil inteiro. Então isso foi na cidade do Rio de Janeiro. Mas antes disso eu quero ler a palavra de Deus no livro de
livro de Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 6. A palavra de Deus está falando o seguinte, 6 até 9. Que todas essas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amare-as como um sinal nos braços e prenda nas testas. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Deuteronômio capítulo 6 até 9. Agora nós vamos no livro de Mateus, capítulo 28. Mateus 28. A palavra está dizendo o seguinte: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até os fins dos tempos. O ensino para o povo judeu, para o povo de Israel, é prioridade. Até hoje o ensino é prioridade. Deus recomendou isso. Uma recomendação de Deus. De ensinar as crianças. De ensinar as pessoas a entender a lei. Ensinar eles a persistir no ensino. Conversar com os filhos. Repetir os ensinos. Amará, as palavras, colocar na porta para que as pessoas possam se lembrar. O ensino é repetição. Repetir as palavras, ensinar, era a responsabilidade dos pais, era a responsabilidade dos sacerdotes, passar o ensino. O ensino sempre é bem-vindo. E aí, no Novo Testamento, a Bíblia fala que ide, faça em todo mundo, todas as nações, meus discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar, a observar tudo que eu lhes ensinei. E isso é importante. Nós precisamos ensinar os membros, os cristãos, a guardar tudo que Cristo ensinou. Então, os batistas e a escola bíblica dominical. Depois desse trabalho florescente dos missionários americanos na cidade imperial de Petrópolis, os batistas brasileiros, esse é o nosso tema, os batistas e a escola bíblica dominical. Os batistas brasileiros perceberam logo no início a importância da escola bíblica dominical, a importância da educação religiosa. Depois desse trabalho feito, apesar de ter 5 crianças, mas o resultado era impecável. O resultado era abençoador. Então, o povo batista, os líderes batistas, a denominação batista, logo de cara perceberam a importância da educação religiosa. Aí no ano de 1900 foi organizada a editora Batista. Também foi organizada, começaram a publicação de revistas da Escola Bíblica Dominical. Surgiu a Revista dos Adultos em 1907 e também algumas revistas como Amigo de Juventude. Então, batistas, a denominação batista abraçou essa ideia da educação. Por isso, batista tem no sangue. Quem é batista gosta de estudar. Quem é batista não coloca de lado os estudos, porque isso está
Está no sangue, porque isso no sangue, estou dizendo isso. Batista gosta de aprender sobre a palavra de Deus. Batista não descarta, não é só emocional, não quer ler a Bíblia, não. Quer estudar, aprender aos pés daqueles que aprenderam também. Porque o ensino é isso. Para você se tornar doutor, você tem que aprender. Para você se tornar médico, você tem que aprender. Então, mesmo na área teológica, na área de educação religiosa, nós temos que aprender nos pés daqueles que Deus deu o dom de ministrar, o dom de mestre. Eles receberam o dom da parte de Deus e nós temos que aprender. Então, os batistas valorizam o ensino religioso, a educação religiosa, pois é importante. A educação é uma marca visível do povo batista. A educação é uma marca visível do povo batista. Já no final do século XIX, os primeiros missionários americanos implantaram a EBD nas igrejas do Brasil. Um dos missionários foi William Bike, um dos fundadores da primeira igreja batista no Rio de Janeiro. A paixão dos batistas pelo estudo da Bíblia desenvolveu a interesse pela educação religiosa, cultivada nas igrejas através da organização, treinamento da escola bíblica dominical, e os templos se tornaram verdadeiros complexos educacionais. Então, os nossos templos se tornaram lugar de educação, complexos educacionais, lugar para dar aula, para que as pessoas possam crescer. Muito bem, a Convenção Batista, no começo do século XX, criou junta de escola bíblica dominical, que apoiava os trabalhos educacionais. Então, essa junta que foi fundada para a Organização Batista, para a Convenção Batista Nacional, é para apoiar a educação. Olha como a nossa convenção brasileira valorizou a educação. Então, essa área do ensino foi apoiado uma organização só para tomar conta dessa área do ensino religioso, sabendo que isso ajuda o povo, ajuda a igreja, ajuda os membros na caminhada na nossa vida cristã. Então, os batistas têm isso na sua origem. Eles amam estudar. Por isso, nós não podemos deixar esse hábito de estudar a Bíblia, de sentar, aprender sobre a Bíblia. Isso não começou hoje. Isso começou lá. Começou na história, lá no início, a história batista. Sempre os batistas gostam de aprender sobre a palavra de Deus. Porque nós temos que conhecer esse Deus que nós servimos. Como conheceremos esse Deus se não é sentarmos, compartilharmos, estudar sobre a Bíblia? Por isso, a finalidade da escola bíblica dominical é fazer discípulo. Na escola bíblica dominical, muitos aceitaram Cristo. Na escola bíblica dominical é para compartilharmos sobre a nossa fé. Na escola bíblica dominical é para instrução, para instruir os cristãos sobre a doutrina. Mas o que é doutrina? Doutrina são os princípios, conjunto de princípios que servem como base, que serve como base a um sistema filosófico, religioso, um sistema pedagógico. Então, a nossa base é a doutrina, aquilo que nós cremos sobre Jesus. O que nós cremos? Nós aprendemos sobre a doutrina de Jesus Cristo, sobre a doutrina cristã na escola bíblica dominical. É na escola bíblica dominical que nós aprendemos sobre Jesus Cristo. Por isso, a palavra diz, conforme as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo,
na grande comissão que diz: fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito. É na escola bíblica que nós ensinamos o que Jesus falou. Nós repetimos o ensino. Por isso, ame a escola bíblica dominical. Por isso, faz esforço para você sentar e ouvir, participar da comunhão. Escola bíblica dominical, momento de integração. Escola bíblica dominical, momento de comunhão. Escola bíblica dominical, momento de aprender sobre Jesus, sobre a doutrina cristã, sobre os princípios bíblicos. O cristão que não gosta de estudar não cresce. Eu posso falar que escola bíblica dominical faz parte do DNA dos batistas. Agora, batista que não gosta de aprender, que não gosta da escola bíblica dominical, é um problema grave. Batistas e escola bíblica dominical. Se você é verdadeiro batista, você tem que estudar, você tem que amar, você tem que estar presente na escola bíblica dominical. Nós precisamos duas coisas importantes, duas coisas que nós elogiamos na nossa denominação batista: escola bíblica dominical e missões. É importante. Ame a escola bíblica dominical, pois isso faz parte do povo batistas. E assim nós guardaremos tudo que Cristo nos ensinou. O ensino é repetição. Eu sei que você sabe, mas aqueles que Deus deu graça de nos ensinar, eles vão repetindo aquilo que você já sabe para incentivar você. Escola Bíblica Dominical faz parte do povo batista. Que Deus nos abençoe, no nome de Jesus. Quero orar com vocês. Santo Deus, te rendemos graça. Obrigado por essa aula. Obrigado, Pai, pelas essas palavras de encorajamento, de incentivo para o nosso povo batista. Não é só o povo batista, mas tem pessoas também que podem assistir isso, que não fazem parte da nossa denominação. Mas essa palavra tem como propósito de encorajar, incentivar, Pai, despertar-nos para que possamos realmente entender que estudar a palavra de Deus tem muita relevância na nossa caminhada como filhos de Deus. Abençoe cada irmão, no nome de Jesus Cristo.